Irmãos, eu queria deixar um testemunho aqui, tá? É... Bom, Deus, quando você fala com Ele no íntimo, Ele escuta você. Ele é Deus de provisão. A palavra diz, quando você quiser falar com Deus, você entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que Ele te escuta em secreto. Quando eu já vivi situações que eu precisei de uma providência e Ele me respondeu. Na semana seguinte Ele chegou com a providência. E eu não tinha contado para absolutamente ninguém, né? E Ele me respondeu. E eu quero dizer uma outra situação aqui. Confie quando também Ele fala para você sobre livramentos, quando alguém... Deus muitas vezes Ele mostra algo para você ou para alguém. A pessoa fala e às vezes você vai ter que conversar com Ele sobre aquilo. Porque Deus, Ele também nos mostra coisas em imagens, assim, em cenas, né, na nossa mente. Pergunte para Ele, através da palavra, o que Ele tem para te dizer. Outro testemunho que eu tenho para dar. Quando eu tinha, há um tempo desses, eu estava fazendo um curso com duas pessoas, né, com uma pessoa e um amigo meu, ele ia no curso. E essa pessoa, ela falava que a árvore dela nunca conseguia brotar. E o meu amigo, ele chegou e falou assim, começa a conversar com a planta. Talvez isso possa parecer uma coisa doida, né? Só que Deus, Ele faz coisas diferentes para a glória dele. Então essa pessoa, né, ouviu esse conselho desse meu amigo. Essa amiga minha, ela ouviu esse conselho e ela... Talvez a fé possa ser pequena. A palavra diz que uma fé, grão do tamanho do grão de mostarda, move uma montanha. Então nessa sutileza, ela talvez foi fazer a prova. Talvez ela tenha até pensado, será que isso é real? E ela conversou com a planta. E depois de meses, ela veio me contar que Deus, que a planta deu fruto. E ela tinha muito tempo que ela tinha essa planta e a planta não dava fruto. Depois eu fui até contar o testemunho pro meu amigo. Por que isso acontece? Tem vezes que Deus, ele quer usar situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Para as pessoas entenderem que Ele está acima de todas as coisas. Tem pessoas que elas não entendem isso. A palavra fala sobre a incredulidade. Fala sobre os ímpios, né? A incredulidade é algo que não agrada a Deus. O que acontece? Nós somos falhos. Às vezes, você pode Deus falar algo para você e você se pergunta sobre aquilo. E essa situação, ela mostrou para aquela mulher que, através desse meu amigo, né, que Deus, ele é real, sabe? Talvez tem pessoas que duvidam disso. Talvez tem pessoas que duvidam do poder de Deus. Duvidam dos dons que Deus usa através das nossas vidas. Eu vou contar uma outra experiência aqui que eu tenho, que é o seguinte. Meu carro, eu fui trabalhar um dia desses, o meu carro, ele deu uma apagada.
E eu fui ali, agora recentemente, eu fui no posto e eu contei para um amigo do posto, né? O moço do posto, né? Na presença do Espírito Santo, eu falei, quando nós estamos na presença de Deus, nos batalhando, né? Muitas vezes, o inimigo sempre tenta, vem os levantes, o inimigo usa situações para tentar nos parar, né? E às vezes isso acontece. Só que nós temos que crer que Deus está na frente. E eu falei isso para ele, eu falei, olha aí, meu carro apagando, né? Eu estava indo num propósito, eu estava indo resolver situações que eu precisava, né? Só que eu falei isso e eu percebi, esse homem, ele não acreditou. E ele já tinha ido resolver o problema do meu carro. E eles tinham dito assim, pode ir que agora resolveu. E quando eu voltei pro carro, sabe o que aconteceu? O carro pifou de novo. Aí eu virei pro irmão e falei assim, olha, eu falo pra você que as guerras, elas existem. E nós temos que ter confiança em Deus no meio de uma luta, porque as guerras existem. Deus quer que a gente vença a batalha na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falei para ele, viu, você não acreditou. E naquilo ali ele ficou espantado. Por quê? Incredulidade. Quantas pessoas vão ouvir você falando testemunho, vão falar... As pessoas, elas são igual... Muitas pessoas são igual Tomé. Elas creem naquilo que elas podem tocar. Elas não dão credibilidade no que você está falando no testemunho. Então por que o carro, ele pifou ali de novo, bem naquilo ali? E ele pifou num lugar que estava parando o trabalho, atrapalhando todo mundo. Por que isso acontece? É o que eu volto a falar para você. Às vezes Deus, Ele quer provar, Ele quer mostrar para nós que Ele está presente, Ele quer ser glorificado, Ele quer dar credibilidade quando nós damos testemunho dEle. Amém? Reflita sobre isso. Que hoje você possa estar pensando sobre isso. Pensando sobre essa situação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?